Está a funcionar! Agora estava em França. Eu gostava de falar do Zoom. Olha, mas vamos falar de zoomificação ou de zombificação? Das duas. Das duas. Assim Eu podemos tenho começar. aqui um artigo muito engraçado. Mas eu gosto um bocado de zombie. Podemos começar. Podemos. Vamos Pode ser. começar. Pode ser. Pode ser. Olá. Então, olá. Olá, mas então, para começar, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Tu sabes que há esta tentativa permanente de pôr qualquer coisa à frente da palavra sociedade. Pronto. Portanto, há a sociedade do medo, do risco, da rede, da informação, da comunicação, do espetáculo, e portanto agora temos que decidir que sociedade é que vamos criar agora no pós-pandemia, daqui a 2 anos. Eu continuava naquela do sul-coreano, na sociedade do cansaço, se não se importam. Ok, a sociedade do cansaço, está bem. Ou a sociedade do rendimento, também é engraçada. Do rendimento. Sim, do rendimento. Então, diz lá qual é que é a relação entre cansaço e rendimento. Cansados de render, ou já é da prestação, queria dizer da prestação. Exato. Sim, mas são muitos pré-Covid. A sociedade da prestação, a sociedade do cansaço. Isso. Isso é a sociedade pré-Covid, sim. Mas são muito pré... A ideia talvez é pensar... Talvez eu possa começar. Deixa-me só tentar sugerir uma coisa. Eu ontem estava com o Álvaro Cunhal e com o Mário Soares no 1º de Maio. Ok? Sim. Embora não estivéssemos estávamos no mesmo espaço, mas em tempos diferentes. Eles estavam em 1974 e eu estava, ambos estávamos na minha sala, eu estava no sofá e eles estavam na televisão. E aquilo que eu de repente comecei a pensar, a olhar para ambos, foi, em primeiro lugar, o que é que cada um estava a pensar sobre o outro. E depois a seguir dei o salto para pensar o que é que eles pensariam ambos se de repente aparecessem agora em abril, maio de 2020, no meio da pandemia, o que é que um e o outro fariam que não estivesse a ser feito por quem cá está agora. Mas o que é que fariam como governantes? Ok. Ou outra coisa qualquer. Ou se fariam alguma coisa diferente. Ou seja, se é possível fazer uma revolução em pandemia. Pronto. Era essa a questão. Era uma forma longa de chegar ao mesmo sítio. Pronto. Ainda pensei, minha avó Rosa era espanhola. Não sei. Mas pensando no que é que eles fariam, uma das coisas interessantes deste 25 de Abril nas redes foi o facto nas redes. Só nas redes. Só nas redes. De resto a gente não fala. Estou a perder o som, isto não está a isso correr bem. Isso é ser nas redes. O que é que não está a correr bem, Zanu? Estou a perder o som. O som está... E o que é interessante é que eles ganharam uma visibilidade, pensando no que é que o Cunhal faria, não é? Muito interessante, que foi a visibilidade da capacidade de organização. Porque eu vi de imagens de comemoração dos vários centros de trabalho, das várias... E todos eles seguiam, e isso é impressionante, todos eles seguiam a mesma estética. Todos eles seguiam a mesma forma de organizar o evento, não é? E, portanto, eu diria que mesmo em 2020 com Covid-19, acho que o Cunhal iria manter a capacidade de organização através da pandemia, não é? Eu por acaso discordo, porque eu acho que o PCP desapareceu com a pandemia, porque se a gente comparar o PCP com o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda tem ocupado o espaço público. E aliás, eles que fizeram, quando eles começaram com a história de
fazer conferências através do Zoom, fazer comunicados, debates. Eles muito rapidamente perceberam que tinham que marcar a agenda. E portanto, de alguma maneira, como se o Jerónimo de Sousa tivesse desaparecido e o PCP da agenda mediática pública, enquanto o Bloco de Esquerda a tivesse ocupado. Uma outra discussão, que é aquilo que tu estás a fazer, é perceber se nas redes, depois individualmente e articulando-se uns com os outros, se o PCP mantém a força ou não. E aí, agora, o Bloco é claramente aquele que, a par do PS, vai ocupando a agenda. O PS ocupa a agenda porque está no governo e, portanto, está a gerir a pandemia. E a seguir é o Bloco de Esquerda que aparece a falar e a ocupar e a ter eventos para criar espaço. O PCP está muito ligado à ideia, como no outro dia a gente conversava, de ocupação do espaço público. Se não há greves, se não há espaço público para ser ocupado porque não há pessoas nos espaços públicos, o PC perde a dimensão de iniciativa. Ou pelo menos esse é aquilo que eu consigo perceber daquilo que se está a passar. Então deixa-me concordar em parte contigo, que é a questão exatamente, a questão do espaço público. Exatamente porque o PC, a sua estrutura organizativa, não foi ou não quis, não sei, dar o salto para combinar o espaço público e o espaço virtual. Outra das questões interessantes que vi foi o facto de os vários grupos organizados fazerem questão de dizer que se mantêm no espaço público e que esse espaço público tem gente, ao contrário do que se pode dizer. Não tem a dimensão, claro, da vida cotidiana habitual, mas aquela ideia de ir aos espaços que não estão fechados, ir falar com as pessoas que não estão confinadas, ir às pessoas que continuam a trabalhar, essa é a marca, não é? Portanto, é essa marca, né, que perdura, né, e que eles mantêm numa lógica de construção da ideia que eles estão onde está o espaço público, passa a propaganda onde estão os trabalhadores, não é? E portanto toda essa ideia. Quanto à questão da gestão via Zoom, não é? De criação de eventos mediáticos via Zoom, e não querendo aqui, sei que alguns dos meus colegas têm sido convidados, não é? E portanto também se calhar tem essa imagem mais presente, não é? Por terem sido convidados, não vou referir nomes, isso é tão deselegante, mas parece-me que não sei ou seja, se não se mantém o habitual, ou seja, se não se está a falar para as mesmas pessoas. Ou seja, se não continuam doing business as usual, porque o seu espaço é muito mais o espaço também das redes, e de algumas redes e para alguns grupos e com alguns públicos. Exceto que, se agora quisermos baralhar um bocadinho as coisas, e eu não sei se isto serve para dizer que tu tens mais razão do que eu, mas no dia 25 de Abril, e isto é um convite para o Carlos, que está lá mais próximo, ou para o Vânia dizerem alguma coisa, que não foi António Costa, não foi Marcelo Rebelo de Sousa, não foi inclusive Ramalhianos, que também podia ser uma das personagens mais pesquisada, mas a pessoa que foi mais pesquisada pelos portugueses foi o Kim Jong-un, no dia 25 de Abril. E portanto, no dia da Revolução da Liberdade em Portugal, as pessoas pesquisaram pelo Kim Jong-un. Portanto, isso quer dizer, mas porquê? Porque o Kim Jong-un supostamente morreu. Agora, não deixa de ser curioso que o dia da liberdade, as pesquisas em maior número tenham sido o Kim Jong-un e o Big Brother. Seria uma liberdade. Um e o outro. Eu acho que seria uma liberdade para a Coreia do Norte. Se ele tiver, eventualmente, não é passado para outra vida. E depois também a curiosidade típica da curiosidade do Big Brother. Vamos ver o que se passa, qual é o segredo, o que está a ser escondido.
é uma curiosidade mesmo um bocado... Na verdade é um pouco, pegando nisso, é uma casa dos segredos, não é? A Coreia do Norte... A Coreia do Norte é um Big Brother para muitos milhões de pessoas. E nesse sentido é qualquer coisa de exótico. Faz-me lembrar um bocadinho esse cinema que surgiu há pouco tempo, não é? Ou foi surgindo, não sei se... quando as pessoas ficavam como em estados de coma ou como neste caso agora parece, entraram no Big Brother e estava normal a situação, enfim, nos vários países ou nas várias televisões onde essas pessoas estão a participar no Big Brother e enquanto eles estão lá dentro o mundo muda radicalmente, como se fosse uma bela adormecida 100 anos depois a acordar. Havia esse cinema há algum tempo que era o Goodbye Lenin, por exemplo, não é? Há uma espécie de turismo, neste caso nas redes, a sociedades, digamos, distópicas e exóticas que ainda permanecem hoje em dia, não é? E pensando aqui convosco agora, talvez o Big Brother seja essa sociedade distópica, descartável, instantânea, doméstica que temos à mão, e a Coreia do Norte também. Acontece é que a Coreia está mais longe, não é? E acaba por ser interessante, estou a pensar aqui, acompanha-me, talvez esta curiosidade em sociedades radicalmente, enfim, diferentes do que estamos habituados. É o exótico, no fim de contas é a mesma dimensão do orientalismo, a busca de encontrar o exótico, aquilo que é, só que é um exótico mesmo para quem vive ao lado desses países, não é a busca daquilo que está escondido na selva ou aquilo que está para lá das savanas ou aquilo que está muito longe, não, é aquilo que aparentemente está escondido, porque a grande diferença entre a Coreia do Norte e o Big Brother é que nós não conseguimos perceber o que é que está a passar lá dentro e portanto é, o fim de contas, nós temos a possibilidade de saber que é o Big Brother, o que é que está a passar e estamos a olhar de nossas casas lá para dentro e as pessoas que lá estão não têm a visão que nós temos delas em conjunto. Na Coreia do Norte é ao contrário, nós não temos visão nenhuma e só podemos imaginar o que é que se lá está a passar, mas no fim de contas são duas manifestações provavelmente muito próximas, mas o Big Brother dava para falar mais coisas também, se vocês quiserem, pronto. Nomeadamente... Mas talvez, desculpe, já vamos lá ao Big Brother, mas gostava essa ideia do espaço público que vocês estavam a explorar e que era, ou seja, criou-se aqui um espaço público digital, não é? Virtual, onde talvez os mais preparados do ponto de vista estético, do ponto de vista da estratégia política, acabam por sair vencedores. E nesse sentido talvez seja revelador, eu não sei, o PCP permanecer com aquela estética que a Susana estava a falar, a mesma estratégia de visibilidade pública, e o Bloco conseguir chegar e marcar a agenda, como dizias tu, Gustavo. Conseguimos fazer estes dois planos, ou seja, há um partido que, pela sua estratégia mais arcaica de trabalho em espaço público, começa a ficar para trás quando esse espaço público se encontra bloqueado em benefício de uma estrutura de partido mais ágil, mais a par dos tempos. Podemos fazer isto assim? Eu, para mim, acho que sim, mas não sei o que é que o Vani acha também. Ele estava a falar de comida há bocado e da diferença ser através da comida, a gente está a falar da diferença ser através da tecnologia na agenda, portanto agora não sei. Sim, olha, se for a diferença entre, nessa altura, quem tentar desbravar assim o caminho da rua para angariar, para cultivar relações, para fazer campanhas, acho que não vai conseguir grandes retornos, não é? Deixa-me pôr a questão de outra maneira. É possível fazer política sem espaço público? Neste momento no qual estamos, o espaço público é o nosso ecrã, é a nossa dimensão. Este é o digital, digamos, a esfera pública real. A esfera pública é o digital e as filas.
Basicamente, onde é que se podem encontrar pessoas? Nas redes ou nas filas? As filas do supermercado, do talho, da mercearia, da padaria, onde é as únicas formas, porque é o único sítio onde se encontram ajuntamentos de pessoas, maiores ou menores. Mas o espaço público neste momento transformou-se, ou seja, o motivo do espaço público nem sempre foi assim, mas hoje em dia o espaço público é essencialmente um espaço de consumo. É o consumo e as necessidades básicas que criam os microespaços públicos para a possibilidade da troca e da ocupação desse espaço. De outra forma não existe. As outras são individuais, porque são pessoas a correr. Eu até vi uma senhora que vinha com os escravos na mão. O encontro. 5 de Abril. Sim, do encontro. Mas eu vi uma senhora que vinha com os escravos na rua, no 25 de Abril, que vinha sem máscara, e aproximou-se de um senhor, e o senhor fugiu. Ela ia dar-lhe uma flor, o senhor fugiu. Pronto, portanto, essa é a dimensão mas se estivessem numa fila, a senhora até podia dizer alguma coisa, mas como não iria poder ultrapassar 1,5 metro, 2 metros, provavelmente a comunicação tinha-se estabelecido. Assim na rua, o interpelar, as pessoas fogem. Alguém vem para dar alguma coisa. Se alguém vai dar um folheto, a pessoa foge. Só se estiverem ambos com máscara, e mesmo assim é duvidoso. E como é que acham que isso se pode prolongar? Porque ainda hoje estávamos a falar aqui em Macau, porque houve um caso, o primeiro caso em que um paciente teve alta e voltou nos 14 dias de isolamento a que está sujeito depois de ser alta hospitalar, voltou a manifestar sintomas e a infecção. Isto levou-nos a uma conversa de, provavelmente, a pandemia não se declara o fim, mas há de haver momentos de picos e de acalmia, e isto pode-se prolongar num esquema ou melhor, num espaço, num lapso de tempo que pode durar anos, digamos assim. Se isto for assim, ou seja, em que as coisas também no espaço público vão aliviar e vão endurecer, vão abrir e vão fechar, como é que é possível fazer política? Imaginem, vão ter campanha eleitoral em dezembro, não é? Imaginem qualquer coisa, como é que isto pode condicionar, no fundo, não é? As escolhas Ganha o Marcelo. Ganha o Marcelo, porque é o único candidato que já fazia esse tipo de campanha antes. Só precisa de ir para as filas. O Marcelo só precisa ir para a padaria e ficar à espera de ser atendido para ganhar o espaço público e ter horário nobre. É? Há missas. Sim, há missas. Não sei. Só se for para a hóstia. Sim, mas... Fila. Não sei. Não, sim, os teóricos da comunicação política falam de campanhas contínuas, não é? Se calhar agora podemos passar à nova fase, que são as campanhas intermitentes, não é? Em que tu tens, não é? Fazes um pouquinho e depois paras e voltas. Mas se calhar o exemplo português, não é? Ou a próxima eleição portuguesa não seja propriamente a mais disputada, não é? E, portanto, a ideia de existência de campanha ou não, se calhar até podemos fazer, não sei, estou aqui a pensar alto, mas talvez várias sessões de Zoom coletivas, não é? Onde podemos fazer também votações online, porque não é? E poupar-nos a maçada de pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, na campanha, não é, a democrata, em que alguns estados obrigaram as pessoas a ir para a fila, não é? Para votar, não é? Ou como em França também, o presidente Macron obrigou os franceses a votar na primeira volta das eleições autárquicas. Mas não te esqueças, e onde é que está a segunda volta? Mas não te esqueças dessa parte, mas só dizer uma coisa. Neste momento, a campanha do Biden, uma das análises que está a ser feita é a possibilidade de verificar em quantos estados é que será possível o voto à distância e se nos estados onde o Biden tenha mais votos, se isso acontecer, essa é que pode ser a vantagem para derrotar o Donald Trump. Portanto, nós estamos a fazer uma abordagem nova disto tudo, ou seja, substituir o voto presencial pela possibilidade do voto à distância e se isso pode ou não dar a vitória a um candidato versus o outro. Sim, mas por exemplo, pensa assim, no caso dos Estados Unidos, não é?
em que provavelmente isso até pode acontecer porque os grupos populacionais excluídos do voto à distância se calhar até provavelmente se inclinarão mais para o Partido Republicano do que para o Partido Democrático, não sei exatamente, mas a questão passa por e onde é que fica o colégio eleitoral, ou seja, onde é que fica depois o Supremo Tribunal, que neste momento é maioritariamente republicano, a decidir contra o seu próprio candidato, não é? Aí coloca a questão de podemos pensar, e se não houvesse eleição? Pois, esta é uma perspectiva... Eu também já pensei nisso, só queria acrescentar uma coisa, um pequeno elemento, é que a meio deste mês os sul-coreanos, não é, votaram em eleições legislativas em plena pandemia. Exatamente. E houve um recorde de participação, não é? Os últimos dados, votaram mais de 29 milhões de pessoas, ou seja, com uma afluência de 66% nas eleições, e venceu um partido apoiado pelo presidente, mas isso não é interessante. O que é interessante é quando se poderia pensar que a abstenção seria recorde, aconteceu o contrário, não é? Mas como é que foi organizada a votação, Carlos? Ou seja, havia distanciamentos, havia turnos, havia... Distanciamento, havia luvas e máscaras, havia cabines especiais para quem estava em quarentena, para quem estava infectado, e as pessoas estiveram à espera em filas e com distanciamento exigido pelas autoridades. E, portanto, tudo foi um processo organizado que acabou por ser uma prática bem sucedida, e creio que é uma prática modular para outras democracias, talvez, não é? Se em Portugal oferecessem máscaras, como o Correio da Manhã fez com os jornais, provavelmente também isso aumentaria a participação, num país onde há poucas máscaras. Mas há outra questão também interessante aí, é que podemos imaginar que da mesma maneira que as primeiras eleições em Portugal tiveram uma enorme participação porque era aquilo que ninguém poderia fazer, que neste momento, se houvesse eleições, haveria muito mais gente a ir a dada altura, porque como as pessoas estão a ficar fartas do confinamento, era uma possibilidade para além de exercício físico, bens essenciais, etc., havia uma autorização de libertação, ainda por cima, para um facto democrático. E, portanto, isso provavelmente faria com que houvesse. Aliás, isso é uma boa sugestão para fazermos, porque se calhar é possível, em vez de atrasar as eleições em Portugal, adiantá-las e marcá-las já agora, as presidenciais, para junho. No dia 10 de junho fazíamos tudo. Comemorávamos o dia de Portugal, elegíamos o Marcelo Rebelo de Sousa e depois, pronto, podíamos voltar à pandemia. Uma festa eleitoral. Pois. Mas eu queria falar... Porquê é que estava a falar da zoomificação há bocado? Desculpa. Gostava de falar da zoomificação, mas... Coreia do Norte outra vez. Queres que eu conte a história? Outra vez do World War Z? O World War Z também tem como protagonista a Coreia do Norte. Os zombies, não é? Pronto, portanto é a Coreia do Norte, os zombies, ok? Começa tudo na Coreia do Norte, não é? No World War Z com o Brad Pitt e pronto. E é o país também que escapa à zombificação porque manda arrancar os dentes a todos os habitantes do país. E portanto resolve o problema da pandemia a partir daí. Como nós não sabemos o que é que se passa da pandemia na Coreia do Norte, não existe pandemia na Coreia do Norte, provavelmente, pois não? Não existe. Pronto, ok. Então, só existe a irmã do senhor, como é que ele se chama? Kim Jong-un. O irmão morava ali ao fundo, não sei se sabem. Não. O senhor morava aqui em Macau. O irmão do foi morto em Kuala Lumpur. Desapareceu. Aquele que morreu em Kuala Lumpur. Sim. Dado por duas senhoras que pensavam que estavam a trabalhar num reality show. Isto está tudo ligado. A Coreia do Norte, Macau, o reality show, os zombies. Eu queria falar... Pronto, agora vou ao Zoom. Pronto.
do Zoom por isto, é assim, estava a ler um artigo no South China Morning Post que diz uma forma moderna de exaustão. Isto a propósito do Zoom e das videoconferências e da sucessão de videoconferências e da exaustão que se começa a notar em ambientes em reuniões e encontros e, enfim, os jornalistas foram buscar uma série de depoimentos e depois para falar depois com especialistas aqui da Fundação de Saúde Mental, e o que os senhores acabam por propor é que, dada esta súbita necessidade de se trabalhar em Zoom, haver regras, ou seja, das empresas, das instituições, das universidades, colocarem regras de trabalho em reuniões feitas por Zoom, porque existem nestes relatos, por exemplo, de horários que não são, em que as pessoas deixam de ter basicamente um horário para fazer Zoom e a vida pessoal deixa de ter uma fronteira com a vida profissional. E por isso eles põem isto, não sei se conseguem ver, a modern kind of exhaustion. O que é que vos parece? Posso ler algumas das sugestões, quer dizer, em que evidentemente as empresas procuram a maximização da eficiência, esperam toda a concentração possível, e o que acabam por ter são situações de exaustão e respostas cada vez mais lentas a estas exigências que são feitas devido ao Zoom e à exigência de permanente disponibilidade para o patrão, ou para as aulas, ou para a família, whatever. O que é que vos parece? É possível estabelecer estas regras básicas para evitar a fatiga do Zoom? Olha, a coisa curiosa é que, por enquanto, todas as casas são coworking. São espaços de trabalho assim, não é? Cada quarto é um escritório. Mas a coisa também importante é que nós todos estamos a fazer experiência disso sempre como algo transitório e, portanto, pormos regras são as regras talvez da espontaneidade, do bom senso, porque quem sabe até quando as empresas utilizarão este método. Não é? Em princípio... Eles estão, mas por exemplo, aquilo que o Carlos está a dizer tem o outro lado. A gente já estava a trocar mensagens no outro dia, que são aquelas regras para qual é a etiqueta para estar em reuniões de Zoom. Por exemplo, se eu agora quisesse despir aqui o pullover, não vou fazer isso, e tivesse por baixo uma t-shirt que não era de marca ou não sei o quê, isso seria visto como negativo, ou pelo menos o Financial Times no suplemento de fim de semana dizia que as pessoas têm que ter um ar formal, descontraído, que têm que cumprir uma série de etiquetas, da mesma maneira que como quando vão para locais, ou iam antigamente, quando havia almoços ou jantares. E curiosamente havia uma entrevista de um jovem jornalista com o editor do The Lancet, a propósito da situação em Inglaterra e das críticas à gestão da pandemia e outras coisas, mas que era uma entrevista em almoço. E então como é que era a entrevista? Cada um chamou o Uber Eats lá para casa, portanto trouxeram comida diferente, sentaram-se em frente ao ecrã, baixaram ligeiramente o ecrã para olhar para a comida, para que cada um pudesse ver a comida que cada um tinha encomendado, e depois começaram a falar. Portanto, eu acho mesmo que nós estamos muito rapidamente a adaptar-nos a uma situação diferente. E eu estava mais cético do que estou agora. Eu começo a achar que, efetivamente, nós não vamos regressar todos ao trabalho rapidamente e que esta dinâmica vai ser uma presença para uma parte substancial de nós. Mas a gente pode depois falar sobre isso, mas daqui a um bocadinho, se quiserem. Sim, a questão é que tipo de trabalho, não é? Porque trabalhos é trabalhos, porque codificar, normar, não é? Etiquetas de uma forma tão eventualmente rigorosa é conforme o tipo de trabalho que tu andas a fazer.
Havia sempre naquele jornal uma reportagem sobre o fato que os teletrabalhadores se descuidaram muito. Diziam que se tinham esquecido dos odorizantes, não é? E que já não tomavam banho com frequência, não é? Ou seja, estavam a relaxar demais. Nem cortar o cabelo, pelos vistos. Sim. É mais difícil. Não, mas estava a pensar, deixa-me só, Vânia, interromper. Estava a ouvir-vos e estava a pensar se o Goffman, se o Erving Goffman fosse vivo, não é? E tivesse que voltar a escrever a apresentação do eu na vida todos os dias, como é que era isso, não é? Como é que nós, hoje, não é? Perante isto, não é? E pensando nas regras do Financial Times, e imagino que talvez as próprias revistas de moda tenham que também apoiar e atualizar com algumas regras, nem que seja para garantir que ainda há algum mercado de consumo, não é? Que regras é que nós consideramos que devem fazer parte e quais são aquelas que nós queremos excluir. Claramente o estar à vontade, não é? E ser demasiado informal é qualquer coisa que não é bem visto, não é? Mas que outro tipo de regras, por exemplo, Gustavo, estavas a falar dessa ideia de uma reunião de almoço em que a câmara estava focada no prato de comida de cada um e não na pessoa. Na boca, não nas migalhas a serem mastigadas e, portanto, ia salpicar o ecrã enquanto a pessoa está... E, portanto, a ver o prato com a comida a desaparecer, imagino, não é? Sim. E não focar-se na pessoa, não é? E a questão é, isso fará algum sentido? Mas essas são todas, acho eu mesmo... Uma reunião de almoço, e por que não pode fazer uma reunião só de café, não é? Não sei. É a novidade, aproveita-se da novidade dessas experiências para também criar notícias, não é? Ou ver para onde é que levam. Olha, eu tive esta ideia. Ainda é mesmo uma esfera na qual o Goffman talvez diria que os nossos bastidores, no fundo, são do tronco para baixo. Portanto, a nossa, sim, esta relação entre palco, bastidores e cena lateral é conforme o tipo de trabalho, de qualquer forma, é conforme o tipo de trabalho. Estamos todos assim a fazer experiências e talvez podemos um momento espreitar o que está por trás de uma cadeira, mas depois não nos importamos, porque sabemos que neste momento ninguém pode preocupar-se em agitar, aprontar, decorar uma casa para o efeito, não é, de um trabalho à distância. Não sei, acho... No fim de contas, vocês lembram-se que há alguns anos atrás os apresentadores de televisão estavam sentados. Isso queria dizer que muitas vezes na parte de cima havia um fato e uma gravata e uma camisa e na parte de baixo até podia haver umas bermudas, uns calções. Agora, de alguma maneira, enquanto a televisão passou a ter apresentadores de telejornais a andarem no estúdio, de um lado para o outro, a movimentarem-se, em casa e no Zoom passamos a estar sentados. Portanto, no fim de contas, ou seja, não é uma cópia de um modelo. O modelo seria nós estarmos a conversar em pé e a fazer aquilo, mas aqui não, é a lógica da reunião. E como é a lógica da reunião permanente, como o Carlos estava a falar, nós acabamos por estar sentados e acabamos por copiar um modelo antigo das televisões, no fim de contas. Não sei, eu estava a pensar, a gente talvez é menos conflituosa. Em que sentido? No sentido que talvez pode haver dificilmente alguma animosidade, algum confronto, algum insulto, alguma... Achas que anula o conflito, é isso? Não digo que anula, mas talvez não viabiliza aquela atitude de confronto direto, não é? Talvez porque ainda ninguém inventou, em vez das palmas e do ok, o dedo do meio. Porque ainda não há um update do Zoom, não é? Para isso. Não, mas algumas regras que aqui, isto são psicólogos, psiquiatras
que sugerem, por exemplo, é um código mínimo de regras. Por exemplo, não organizar reuniões umas atrás das outras, prever curtas pausas para beber água, para fazer o que cada um tem que fazer, por exemplo, ter 5, 10 minutos para apanhar ar, para mudar de lugar, esse tipo de coisas, esse tipo de regras. Porque há gente que diz também, por exemplo, neste artigo, que quando antes tinham reuniões uma vez por semana, pela possibilidade tecnológica que o Zoom entrega, passam a ter encontros e sentir-se pressionados para ter encontros permanentes e a qualquer hora, porque, enfim, a tecnologia está ali. E é isto que causa a sensação de fadiga e de exaustão, ou seja, como é que a tecnologia tem este lado também perverso, não é? Uhum. Uhum. Não sei se me acompanha. Não. Sim, ma olha, de qualquer forma já acontecia, com o smartphone. Agora, esta questão é que é verdade, podes reunir a qualquer momento, porque em primeiro lugar estamos todos em casa sempre, portanto em princípio estaremos sempre disponíveis. Mas também podemos arranjar desculpas, olha, não, já estou numa outra reunião. Vou a seguir tenho uma coisa porque... Ou tenho que ir comprar pão. Sim, olha, a fila hoje está... A fila hoje está grande, portanto posso não chegar a hora. Mas, por exemplo, ao teu patrão não podes dizer isso. Ou podes. Não. É isso, quer dizer, são essas relações de... Sim, mais uma vez conforme o tipo de trabalho, de relação laboral, não é? Mas antes havia o smartphone, chegava o e-mail a toda hora, tipo bombeiros em caserna, não é? Olha, visto o e-mail? Não é? Porque o e-mail chega constantemente. Mas a questão é que eu diria que não, eu diria que as práticas se mantêm. Aliás, eu diria que mesmo essa ideia que o Carlos estava a falar, né, da exaustão, essa ideia da exaustão é uma ideia de continuar, mesmo que seja de forma fingida, a viver na normalidade. Uhum. Portanto, a necessidade de ter que marcar muitas reuniões porque a tecnologia nos permite, ou de enviar muitos e-mails independentemente da hora, não é? De não conseguir respeitar o horário. Há um filósofo alemão que tem uma teoria, que é a teoria da aceleração, não sei se já ouviram falar, que é o Hartmut Rosa, e ele liga essa questão da tecnologia, não é? Se é possível, por que é que não o fazemos, não é? E o problema é que quando um de nós começa a fazer, nós seguimos, não é? E acabamos todos a enviar e-mails domingo à noite, sexta-feira à noite, para ser respondido no dia a seguir, que por acaso não reparámos que era fim de semana, ou era feriado, ou era dia de férias, ou era 25 de Abril. Ou era 25 de Abril. Às vezes até tem aquela ironia de quando depois nós respondemos ao e-mail, a outra pessoa do outro lado já está de férias e mete um out of office. Não sei se já vos aconteceu, mas já me aconteceu. Mas eu tenho uma outra teoria, por acaso, eu acho que as pessoas, nesta dimensão de estarem em casa, e a casa é o espaço das relações familiares ou de afetos que existem também, e que neste contexto a utilização do Zoom e a utilização dos e-mails já era assim um pouco antigamente, é uma forma de escapar ao confinamento e ao encontro sistemático ou face a face com aquela outra pessoa que habita o mesmo espaço que nós. E eu acho que muitas vezes busca mesmo de encontrar alguém com quem falar, porque como não se consegue falar com ninguém, então utiliza-se o trabalho para tentar, das duas uma, ou tornar os outros tão infelizes como o próprio, ou então criar uma situação qualquer de ver se encontro uma alma gêmea como eu, que estou aqui perdido e necessito falar com alguém. Eu poria estas hipóteses também, não as descartava totalmente. Claro. Sim. Sim, concordo. É a angústia do tédio ou do tempo vazio. Portanto, é uma hiperatividade que nos apanha facilmente. Como temos
O Bauman dizia, não é quero, então posso, posso, então quero. Esta é uma mudança fundamental, mesmo antropológica, não é? Nos transformou, em qualquer forma. Agora, essa é uma maneira assim de descontrair. Nós estamos a utilizar o Zoom, apesar de estar a utilizar numa hora de jantar, mas, ou de dormir. É a ceia do Carlos do nosso jantar. Mas estamos, de qualquer forma, a utilizar de uma forma assim, para descontrair, até é saudável, saímos das quatro paredes, conversamos, fazemos aquele que teríamos gostado de fazer eventualmente num café, não é? Mas o que eu acho que pode ser eventualmente um perigo é nós nos acostumarmos ou ficarmos nesta zona de conforto, porque do lado temos fome de rua, mas do outro lado, afinal, esta rua, olha, tem que voltar a seduzir-nos, porque, não é? É uma questão curiosa, uma vez que muitas das coisas podem ser feitas a partir de uma relação tão fácil, não é? Tão acessível, tão imediata. Agora, os barbeiros... Mas, por exemplo, deixou de ser possível dizer assim, eu vou ali comprar cigarros e voltar 25 anos mais tarde. Porque, em primeiro lugar, não há nenhum lado para onde ir. Depois também, comprar cigarros também não existe. A maior parte das situações... E aqui as voltas para fumar são... Aqui é o contrário. Aqui o que acontece é as pessoas utilizarem a Glovo ou o Uber Eats. Se alguém diz, eu vou comprar tabaco, e alguém diz, não, toma, ligas para o Glovo ou para o Uber Eats, eles trazem-te a casa, não precisas de sair. Portanto, na realidade é uma opressão total em que as pessoas se encontram, não há forma de fugir. Não é? Mas essa interrogação que eu se calhar acho que é importante nós colocarmos aqui é percebermos se efetivamente nós estamos ou não estamos, como o Vânia estava a falar há bocado, com medo, ou com, eu não diria tanto, se calhar não é medo, é mais esta rotina está a tornar-se confortável, apesar de não ser uma rotina que seja, ou seja, que nos encha as medidas e que nos dê tudo aquilo que nós estávamos habituados, nós estamos lentamente a tentar torná-la confortável. E ao mesmo tempo que estávamos a entrar nessa situação, ou seja, basicamente 2 meses de situação de pandemia e de confinamento, uns mais cedo, outros mais tarde, mas a dada altura isto começa a ser ou seja, começa a ter que haver uma normalização e nós introduzimos nessa própria normalização, somos nós que a criamos. E a questão depois que se coloca a seguir é saber se de repente isto não é novamente uma abrupta mudança para outra coisa, que nós não sabemos exatamente o que é. Nós sabíamos de onde é que viemos, sabemos o que é a rotina hoje, mas de repente estamos a ser convocados a elaborar uma nova rotina. E ainda por cima, uma nova rotina onde aguardamos ansiosamente que nos digam quais são as regras para a mesma. Ou seja, quem é que dita as regras? É o governo. E a partir daí será o governo a dizer-nos como é que nós devemos montar aquilo que vão ser os próximos tempos. E para além disso, ainda existe esta grande complicação do Sul, que é o verão e a praia. As pessoas que, sendo a praia uma das dimensões mais democráticas do cotidiano, que é a possibilidade de irmos para um espaço, obviamente dividido por um lado por características sociodemográficas e culturais e de grupo e de identidade, mas é um espaço que é, tal como a rua, a praia, é um espaço que é ocupado por todos. E as pessoas de repente, em Portugal, e as pessoas de repente começam-se a questionar se vão poder ter ou não ter praia e estão nesta indecisão. Este vai ser um grande momento, porque mesmo ficando neste momento, como estávamos a dizer, parcialmente confortável esta situação, porque é como se estivéssemos numa parêntese dentro da qual o tempo está suspenso, estamos um pouco embalados dentro desta dimensão que ainda é, mas logo que aquecer, logo que o sol entrar em casa com uma força brutal, quero ver se a vontade de ir para a rua
de comer um gelado, de beber uma coisa fresca, não se reapresente com força. Não é a praia também, não acredito que alguém possa... Depois será também uma questão de muitas famílias precisarem, porque férias terão que ser tiradas. Filhos terão que ir para a praia, crianças. Portanto, será um momento no qual, acho eu, será uma clivagem. Não há ali um momento de conforto pode começar a entrar em crise. Mas vamos ver, pode ser que nos acostumamos até um ponto que até nem os meninos querem ir para a praia, ou que nós começamos a converter o Zoom numa lâmpada solarium para ficar bronzeados. Não sabemos. Sim, mas isso aí é melhor, eu não começo a falar disso, senão vamos falar do Trump, não é? E da lexívia e das outras coisas. Mas o que é que vai ser, eu acho que neste momento, aquilo que está na mente da maior parte das pessoas é pensar como é que vão gerir aquilo que vai acontecer a partir de maio, depois do Dia do Trabalhador, não é? Portanto, vai haver o Dia do Trabalhador. Que era o Dia do Trabalhador e estas questões que estamos aqui a falar, estas questões do trabalho e do 1 de maio, não se sabe, fizeste a pergunta a semana passada, como é que vai ser comemorado, mas estas questões do trabalho estão a ser discutidas ou faladas? Não, eu acho que não estão, e eu acho que as pessoas não estão porque têm medo das respostas que podem ocorrer. É assim, nós vamos comemorar um 1º de maio, o Dia do Trabalho, com a probabilidade de não ter trabalho para um conjunto muito alargado de pessoas para os próximos tempos. Ao mesmo tempo que se passa isso, temos também uma série de pessoas que sabem que vão continuar a ter trabalho, mas que não sabem como é que esse trabalho se vai desenrolar. Ou seja, aqueles que estão no Zoom vão voltar à rua outra vez, o que é que lhes vai ser pedido? E por outro lado, mesmo do lado do capital, aqueles que vão determinar também como é que o trabalho vai ser feito, também estão a tentar perceber o que é que lhes será possível ser feito, quais são as oportunidades e como é que se podem posicionar. Portanto, o trabalho neste momento, mais do que o descanso, é aquilo que está a perturbar a maior parte dos portugueses. Portanto, vamos comemorar um Dia do Trabalhador em que o trabalho e as dúvidas em torno do trabalho são cada vez maiores. E eu já falei isto aqui convosco da outra vez, eu acho que efetivamente nós estamos nesta situação, prolongue-se ela por 1 ano, ou 2, ou 3, ou por 6 meses, vai deixar marcas muito fortes no trabalho, porque é assim, as pessoas estão habituadas a ter, em particular, como a Vânia dizia, esta propensão para sair, passear, conviver, mas na realidade isso tira muitas horas de trabalho e tira muitas horas a outras coisas. Agora, a questão é que isso é agradável e se nos for retirado o café, o almoço, o lanche e nos for dito que isso passa para outra esfera e o que é importante é o trabalho, nós vamos ter também novos tipos de lutas. Já imaginaram o que é? Isto me pode parecer ridículo, mas a luta pelo direito a ir almoçar à Baixa, ou ir almoçar à Foz, ou ir almoçar a qualquer sítio. Ou seja, a reivindicação do trabalhador poder ser o direito a almoçar e a conviver com outros trabalhadores e não ficar em casa a trabalhar. Bem-vindos ao admirável mundo novo. Não é? Não, seria admirável mundo velho. Quero voltar a... Posso só colocar mais uma camadinha? É só que é a questão. Ontem, uma das questões do problema da pandemia é que nós, a noção de tempo, não é? 24/24 perde-se, não é? Eu não sei se foi ontem que li uma notícia em que dizia que o Vladimir Putin desapareceu de Moscou. Portanto, é uma notícia do The Economist que diz que, com os números a crescer na Rússia, ele foi para a sua casa de campo e deixou o presidente da Câmara de Moscou e o primeiro-ministro a tomar conta. E gostava de introduzir isto, em primeiro lugar, porque se cola com a ideia de, afinal, neste novo mundo, quem é que vai ter direito a usufruir das coisas?
não é? Porque não seremos todos, não é? E portanto, mesmo se calhar almoçar à baixa ou ir para a sua casa de campo, à sua dacha, pode ser um privilégio de alguns. E eu sei que o Gustavo tem muito interesse em pensar o futuro do Putin, não é? E o nosso também com ele, não é? E portanto eu devolvi, porque eu não sei se o Gustavo já tinha lido esta notícia, que penso eu é do The Economist. Não. Eu, aliás, acho muito curioso que os grandes líderes mundiais, à exceção do Donald Trump, mas mesmo esse desapareceu um bocadinho porque encurtou as conferências de imprensa para os seus assessores, disseram-lhe para ele não falar tanto. Ele próprio percebeu que tinha se espalhado demasiado com as conversas sobre a lexívia e as injeções de lexívia, mas também o Xi Jinping também desapareceu, aparentemente. O Kim Jong-un também desapareceu, o Putin também estará a desaparecer, dizes tu, Susana. Portanto, na realidade, será que eles sabem algo que nós não sabemos sobre o que é que se está a passar? Pronto, a pergunta é um pouco essa. É que eu não tenho conta no Zoom. Pois, olha, agora ter o Vladimir Putin a entrar aqui, a fazer um crash Zoom aqui pelo meio, a falar connosco, a dizer alguma coisa. Em Macau os pastéis são bons, Carlos? Os pastéis de nata? Pronto, okay. Não. Agora há pastéis de Chaves e há pastéis de Sintra e há pastéis há muitos, seu Palerma. E há travesseiros, Carlos? Há travesseiros ou há só pastéis? Lamego. Há travesseiros de Sintra? Não, de Sintra, travesseiros. Porquê que tu és um censor, José Nuno Pereira? Não, tu estavas numa conversa. Estavas numa conversa fora de ecrã. Não façam bicicletas, qual é o problema? Não deixa. Sim. Você julga que estás aonde? Na Coreia do Norte ou quê? Zé Nuno, não é para pôr, Zé Nuno, ok? A máquina de vez em quando pode escorpião-se. Olhem, isto já passa das 9, eu vou-me embora. Pois é, pá, também tenho que ir fazer jantar. Sim, eu também tenho que ir tomar um pequeno almoço. Bem, pode passar. Na rua ou na rede falamos de Big Brother, Jesus, do Zoom, do 1º de Maio e do 25 de Abril. E de pastéis. Sim. Há muitos, seu Palerma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom apetite também. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.